Olá, bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto de colisão entre a tecnologia de ponta e a medicina cardiovascular de altíssimo risco. Imagina só a sala de cirurgia mais high-tech que existe. É lá mesmo que acontece essa união simplesmente impressionante da inteligência artificial avançada com a missão, literalmente vital, de tratar o coração humano. E aí fica a grande pergunta na nossa cabeça, como exatamente códigos, redes neurais e algoritmos super frios estão nesse exato momento trabalhando lado a lado com as equipes médicas para salvar um coração que está batendo. A ideia aqui é desvendar como essas máquinas deixam de ser só um conceito teórico de tecnologia e entram de fato na sala de operações como verdadeiros copilotos, especialmente naqueles momentos críticos onde, olha, cada segundo pode definir a linha tênue entre a vida e a morte. Bom, então vamos mergulhar nisso. O nosso caminho hoje passa rapidinho por 5 etapas. 1. O que é hemodinâmica. 2. A chegada da IA. 3. Os benefícios na prática médica. 4. O impacto profissional. E para fechar, 5. O futuro da cardiologia. Vamos nessa? Seção 1. O que é hemodinâmica? A sala de alto risco. Sabe, para a gente entender o impacto de uma tecnologia nova, a gente precisa primeiro entender a loucura que é esse ambiente base. A hemodinâmica é uma área fascinante. Ela estuda ali a circulação sanguínea, focando em acessar os vasos e o próprio coração. Mas o detalhe que é um verdadeiro divisor de águas é que são procedimentos minimamente invasivos. Então, nada de cirurgias de peito aberto. Os médicos usam pequenos catéteres, fluidos de contraste e uma tecnologia chamada fluoroscopia para navegar por dentro das artérias do paciente. Imagina o nível de exigência. A equipe guiando fios finíssimos dentro de um coração que está ali batendo sem parar, se baseando só em sombras dinâmicas numa tela. É, sem dúvida, um trabalho que exige uma precisão visual e manual fora de série. E as intervenções que rolam ali são literalmente vitais. A gente está falando de coisas muito complexas, como cateterismo cardíaco, angioplastia coronária para desobstruir aquelas artérias perigosamente bloqueadas, implante de stents minúsculos de metal, arteriografias e até tratamentos vasculares periféricos e procedimentos neurológicos endovasculares. Ou seja, o médico navega pelos vasos para atuar lá dentro do cérebro. Algumas décadas atrás, muita coisa dessa lista exigia cirurgias absurdamente agressivas, com meses de recuperação, né? Hoje se resolve de forma elegante, navegando pela nossa própria rede rodoviária interna, o sistema circulatório. E isso nos leva à seção 2, a chegada da IA, a entrada do copiloto. É justamente nesse ambiente já super moderno e desafiador que a chave vira. Mas afinal, o que é inteligência artificial nesse contexto médico específico? Esquece aquela ideia de ficção científica, de robôs humanoides operando sozinhos, tá? Na verdade, são sistemas computacionais invisíveis usando algoritmos super sofisticados, redes neurais e aprendizado de máquina para simular nossa capacidade de análise. Pensa o seguinte, na hemodinâmica, as máquinas geram milhares de quadros por minuto. O olho humano, por mais treinado que seja, cansa e tem um limite para detectar uma microvariação de contraste. Mas a IA não. Ela pega essa montanha colossal de dados visuais e numéricos e processa tudo, pixel por pixel, em frações de segundo. Isso dá para a equipe médica uma clareza que até pouco tempo atrás era simplesmente impossível de se obter ao vivo. Entrando agora na seção 3, benefícios na prática médica, os superpoderes tangíveis. E agora a coisa fica bem interessante. Olha só, esses tais superpoderes se dividem basicamente em 3 frentes. Primeiro, a qualidade de imagem. A IA funciona quase como um filtro mágico em tempo real. Ela tira aquele ruído visual que a respiração do paciente causa, melhora o contraste dos vasos e entrega uma definição anatômica que é cristalina. Segundo ponto, e esse é um salto absurdo para a segurança de quem está no dia a dia, a redução de radiação. Esses profissionais trabalham tomando raio-x continuamente, precisando usar aqueles aventais de chumbo incrivelmente pesados, o que causa um desgaste físico enorme. Agora, os algoritmos deixam o equipamento usar uma dose de radiação significativamente menor, reconstruindo a imagem digitalmente sem perder a qualidade de diagnóstico. Todo mundo sai ganhando. E terceiro, a automação. O sistema já antecipa o que o médico vai fazer e controla o posicionamento dos arcos cirúrgicos automaticamente. É genial. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos pensar numa angioplastia coronária, um procedimento crítico para evitar um infarto.
paciente está lá, quando a equipe injeta o contraste para ver as artérias, a IA entra em cena na mesma hora. Ninguém precisa apertar pause para medir nada manualmente. O sistema já identifica e avalia sozinho o tamanho da obstrução, mede milímetro por milímetro o diâmetro da parte saudável do vaso e calcula a extensão total da lesão em formato 3D. O que antes dependia muito do olhômetro e da experiência visual do cirurgião, agora é matemática pura, super precisa e instantânea, garantindo que o stent que vão colocar seja exatamente o perfeito para aquela artéria. E no fim das contas, toda essa precisão matemática nos leva ao recurso mais escasso na medicina de emergência: a aceleração do fluxo de trabalho. Tem uma máxima clássica na área que diz: tempo é músculo e tempo é cérebro. Num infarto, num AVC ou numa hemorragia aguda, o relógio é o pior inimigo. O tecido privado de oxigênio morre muito rápido. A velocidade com que a inteligência artificial faz todas essas medições encurta drasticamente o tempo entre o paciente cruzar a porta do hospital e ter a veia desobstruída. Esses minutos salvos pelos algoritmos são a diferença literal entre o paciente voltar para casa sem sequelas ou ter um dano irreversível. Além de tudo isso, na sala de cirurgia, tem um trabalho formidável de bastidores. Sabe essa montanha de dados digitais gerados pelas máquinas? A IA organiza tudo isso de forma impecável. Ela otimiza o armazenamento e integra tudo com os sistemas do hospital para que qualquer médico da equipe acesse o histórico completo num piscar de olhos. E indo um pouco além, ela vira uma verdadeira auditora de qualidade. Ela monitora o equipamento sem parar, avisa se algum detector pode falhar, lembra da necessidade de manutenção preventiva e checa se os níveis de radiação da sala estão sempre rigorosamente dentro do padrão seguro. Tudo isso, claro, antes que um problema real aconteça. Vamos para a seção 4, o impacto profissional. O humano insubstituível. Então a questão principal é: com máquinas tão espetaculares, qual é o espaço que resta para o profissional humano? A divisão de tarefas aqui é incrivelmente clara. Dá uma olhada. De um lado, a inteligência artificial brilha muito no que ela foi feita para fazer: processamento ultra rápido, cruzamento de dados e mapeamento 3D inteligente. Mas do outro lado, o raciocínio clínico complexo perante várias doenças, a intuição quando rola um evento totalmente atípico, a capacidade de improvisar no meio de uma complicação súbita, tudo isso é da equipe médica. A máquina entra como uma ferramenta para potencializar. Agora, enfermeiros e médicos não gastam tempo com medições mecânicas. Eles focam 100% na estratégia do cuidado e na tomada de decisão. As competências biológicas e o atendimento humanizado continuam sendo totalmente nossos. Isso nos guia para a nossa última parte, seção 5, o futuro da cardiologia, olhando para o futuro. As projeções que a gente está vendo transformam qualquer cena de ficção científica em rotina médica para daqui a pouquinho. O ritmo não diminui. Tem muita expectativa na fusão da IA com a realidade aumentada diretamente na sala de cirurgia. Em breve, imagine os médicos usando óculos especiais onde o coração em 3D flutua no ar, sobreposto perfeitamente ao peito do paciente, guiando o movimento. Sem falar na ascensão formidável da robótica médica intervencionista. Braços robóticos de precisão absoluta controlados por joystick, tirando qualquer chance do menor tremor da mão humana. É a promessa maravilhosa de tratar áreas super difíceis com uma estabilidade milimétrica indescritível. Claro que esse avanço vertiginoso traz suas âncoras de responsabilidade para o mundo real, né? O ecossistema do hospital vai depender de fluxos imensos de dados confidenciais rodando em tempo real. Por isso, a segurança cibernética deixa de ser só um detalhe de TI e vira prioridade vital. Proteger digitalmente o sistema é tão crítico quanto esterilizar o bisturi cirúrgico. Além disso, as instituições de saúde vão ter o desafio constante de atualizar as equipes, garantindo que o talento humano continue dominando a ferramenta, e não o oposto. No fim das contas, a tecnologia tem que trabalhar sempre em benefício do cuidado humano. E a gente chega ao fim da nossa explicação com essa reflexão super poderosa que resume brilhantemente tudo o que a gente abordou aqui. Porque por mais extraordinário que seja o algoritmo limpar ruído de imagem, reduzir radiação e calcular a geometria de uma artéria, eles são, no fundo, calculadoras de altíssimo desempenho. Uma máquina não tem como segurar a mão de alguém apavorado antes de uma anestesia. Não sabe transmitir empatia genuína, dar aquele olhar de confiança reconfortante que só o humano passa para o outro. A inteligência artificial assumiu a cadeira de copiloto na hemodinâmica com maestria, elevando tudo a um nível sem precedentes, é verdade. Mas quem dita o ritmo, quem traça a rota do acolhimento e guia o coração da medicina, ainda é a equipe humana. E fica aqui a reflexão para a gente pensar. Qual vai ser o ponto de equilíbrio perfeito entre a frieza inquestionável dos dados perfeitos e o calor insubstituível do cuidado humano nesse futuro? Muito obrigado por acompanharem essa análise com a gente. Até a próxima!